sério, você não tá preparado pra tudo que rolou no capítulo 4 de Boruto 2 Blue Vortex? A gente finalmente tem a confirmação do que aconteceu com o Sasuke, o retorno do Kashinkoji e simplesmente, segura, o fucking Jubi voltando com rostos que a gente conhece. Galera, tá insano! Vamos logo analisar isso, tá demorando, editor? Aqui, galera, eu tô em choque de 220, hein? Porra, tomei um chocão. Eu tô agora realmente em êxtase com tudo que eu li nesse capítulo 4 de Boruto. É muita loucura acontecendo e é muita teoria que a gente fez aqui sendo confirmado, tô falando pra você. Então deixa o teu like aí, bora pra análise sem rolês. Tá preparado? Mas agora sim, confirmado, faltam 9 dias pro fim do IBEST. Agora sim, a partir do momento do lançamento desse vídeo. Galera, estamos na reta final, falta pouco. Se você não votou, vota agora. Dá essa moral pra gente. Estamos competindo com Virgínia, com o Whindersson Nunes, com o Felipe Neto. A gente precisa estar lá. Essa fandom é muito unida. Vocês, da galera de Naruto, de verdade, hein? Vocês de Naruto foram os mais fortes no ano passado, então vocês são muito fortes. Vocês podem fazer isso acontecer. Vamos com tudo pra cima. Porra, a gente sai... Eu tô louco, hein? Vamos lá, obrigado de coração, galera. Só fazendo aquele pequeno resumão, né? Sempre antes pra gente mergulhar na análise, ok? Na análise, eu não sei o que eu falei. Mas o Boruto, ele voltou do time skip sozinho pra Konoha. Tava sendo, inclusive, atacada pelo Cold. O Boruto tava sozinho, mas o Cold não. Ele chegou completo com o exército de garras sujas dele. São aquelas partes do Jubi, né, que ele dividiu com as faixas dele antes do time skip. Só que o Boruto chegou lá e solou o Cold. Exatamente, você ouviu. Pô, teve até que fazer o coitado bater em retirada com o rabo entre as pernas lá. Realmente, solou o Cold. Só que isso era um plano do Boruto, que queria saber o quê? A localização do Jubi. E o Cold estava levando ele direto até o 10 Caldas, mesmo sem saber. Hirashin no Jutsu. Vamos falar logo de um dos elefantes da sala, né? Dois, né? Porque nesse capítulo tem um monte de elefante pra gente comentar aqui. Mas com certeza um dos elefantes mais rechonchudos nesse capítulo foi ele, o Hirashin no Jutsu. Simplesmente, galera, o Boruto agora sabe usar o Jutsu assinatura do vô dele, o Minato. Oh, tá maneiro, não tá? O Hirashin é o Jutsu de teletransporte que fez o Minato ficar conhecido no mundo inteiro como Relâmpago Dourado de Konoha. Ou seja, tudo que você pensa no Minato, casca grossa, tipo, é imbatível, Minato é imbatível. Boruto tem agora. É um jutsu de altíssimo nível, tanto que os únicos usuários eram Minato e Tobirama. Foi quem criou o jutsu, né? Simplesmente 2 caras do nível Kage. Tá pouca coisa, né? Olha, galera, esse treininho de 3 anos que o Boruto fez, rendeu, hein? Rendeu, porra, deixa eu falar, hein? Comprime isso aí, dá um tutorial bom. No time skip do Naruto, galera, se a gente parar pra analisar aqui, pô, o Naruto só aprendeu a usar melhor os clones dele e a fazer Rasengan um pouco maior, o Rasenganzão, né? O Boruto não só aprendeu a fazer um Rasengan que usa a rotação da Terra, pouca coisa, rotação do planeta, como ele também aprendeu o Chidori, que ele usa contra o clone do Bug, né? Mais pra frente no capítulo. E o Hirashin. Agora, o Hirashin, olha o arsenal desse cara, do Boruto. E eu tenho certeza que ainda tem mais coisas que ele tá escondendo, porra. Tá bom, acho que os caras chutaram o balde, né? Kishimoto pensou assim, vai dar muito de lelo, bota mais poder, é só isso aqui que tem, não, quero mais poder. E lembrando, galera, isso é literalmente só o início da obra. A gente tá no capítulo 4, imagina o quão absurdo esse moleque vai estar lá no final da história. Pô, se agora nesse capítulo ele tá assim, na boa. Coisa louca, hein? O Hirashin, galera, que tem nome de restaurante japonês, ele funciona com uma marcação. Aí o Tobirama, por exemplo, ele tinha uma marcação dele, o Minato tinha a marcação que ele botava nas kunais dele. Agora o Boruto parece que também tem a própria marcação, os pingentes dele. Então você tem que, né, botar essa coisinha em algum lugar lá pra poder se teleportar. Porque o Boruto tem uns pingentes na roupa dele que a gente achou que era só tipo um estilo. Mas não, parece que o Boruto usa como as marcações dele, né? Usa pra poder se locomover. Pelo menos isso é o que parece, né? Porque o Kishimoto fez questão de mostrar pra gente o sapinho com o pingente Konoha na mão e o Boruto se teleportando pra perto dele. De toda forma, o Hirashin é um jutsu super, hiper útil pra um cara que é procurado no mundo inteiro, né? Super conveniente, inclusive. Outra coisa curiosa é que o Boruto disse que não é tão habilidoso quanto o avô dele, né? No uso desse jutsu. Tem que ser humilde, né, Boruto? Tá bom, tá vestindo sandálias da humildade. Mas apesar da humildade, será que isso é verdade? Será que ele sabe realmente do que ele é capaz? Porque assim, eu não sei se vocês repararam, mas foi a primeira vez que a gente viu o Hirashin teleportando alguém entre dimensões. Chocou, né? Manteve essa pausa, né, editor? Não cortou, não. Porque ali onde o Jubi fica guardado, galera, é em outra dimensão. Isso deve dificultar o trabalho do Boruto para se teleportar.
Lembrando que o Minato tinha que fugir de tomar chupada dimensional do Obito. Né? Tinha que fazer isso. Porque senão a luta acabava. Se ele conseguiria sair da Kamui Zone ou não, a gente nunca vai saber. Mas agora a gente sabe que o Boruto conseguiria. Ah, tá maneiro. Shinju. Outro nome de restaurante japonês, hein? Vocês lembram o que é Shinju, né, galera? Shinju é árvore divina, ok? É basicamente o Jubi depois de ser alimentado por um Otsutsuki. E aí depois que a sementinha, que é o Jubi, cresce, dá origem a uma árvore gigantesca, a árvore divina usa as raízes, próprias raízes, né? Para absorver o chakra e o material genético de todo ser vivo no planeta. A gente viu isso quando o Obito invocou a Shinju no campo de batalha durante a Quarta Guerra Ninja, né? As raízes da Shinju saíram devorando geral. E apesar de atualmente a gente ter só um Jubi que ainda não devorou um Otsutsuki, e logicamente, né, não floresceu, por conta disso não floresceu uma árvore divina, o Cold fez besteira. O cara separou o Jubi usando as faixas de garra dele e criou um exército de garras sujas. E por serem parte do Jubi, esse exército, né? Por serem parte do Jubi, que é a Shinju, o primeiro instinto deles é sair devorando geral. Por isso que a gente vê os bichos feiosos em Konoha tentando morder a galera. Só que tem um detalhe. Quem eles mordem acaba virando árvore, né? Seria bom pra florestar um local. Isso tudo a gente já sabia, inclusive, dos últimos capítulos. Só que o capítulo 4 foi lá e botou mais uma informação. E essa aqui é bombástica. Bota bomba, Bitcoin, bomba! Graças às faixas de garra do coach, o Jubi tá ganhando consciência. O Jubi tá ganhando consciência. Ele não é mais só uma fera que quer sair comendo geral. Aí, tá vendo? Essa louca, não pode. É muito feio. Então, ele tá aos pouquinhos ganhando inteligência. Eles estão curiosos, estão buscando conhecimento. Porque, pô, quando você não pensa em comer geral, você vai querer buscar conhecimento, não é verdade? Bom, é o Jubi que eu tô falando. Eu acho esse conceito do Jubi tá criando consciência uma coisa muito interessante, de verdade. Por quê? Porque ao longo de toda a obra, tudo que a gente viu, os Jubis sempre foram usados. São usados pelos Otsutsuki desde o início dos tempos, foram usados pelo Obito, pelo Madara, foram usados pela Kara, tá sendo usado pelo Cold agora. Esse Jubi da Kara, inclusive, só sofre, né? Tadinho. Esse Jubizinho aí, pô, vou te falar. O bicho tá pregado desde que apareceu no mangá, foi usado de bateria pro Jigen ficar matunado e descer o sarrafo no Naruto e no Sasuke. Foi totalmente dividido e usado pelo Cold. Então, assim, a gente pensa, né? Essa ideia de que, porra, esse bicho, essa criatura tem sofrido esse tempo todo e que agora vai se rebelar contra todo mundo é muito bacana. Lembra até aquele nosso medo de uma revolução das máquinas, objeto que a gente usa que de repente foge do nosso controle, a gente tá lá usando, dando escape, enter, desliga. Não pode fazer isso com o laptop, é muito feio, né? Imagina o Jubi vira pro Cold e fala, não há cordões em mim. Porra, eu cagava nas calças. Só que não é só o Jubi que tá ganhando consciência, é muito mais que isso. Os clones malignos. O grande medo do Boruto em relação ao Jubi foi finalmente revelado. Vocês lembram que o Boruto estava em choque, falando pro Cold desfazer os garras sujas enquanto ele ainda tinha lá controle sobre eles? Agora a gente entende o motivo. O Jubi, além de estar desenvolvendo um ego, também está constantemente evoluindo. Pois é. E ele faz isso do mesmo jeito que a gente vê os outros Otsutsuki fazendo. Que comia um fruto de chakra, que é a junção de todo o chakra e material genético do planeta. Já que o Cold dividiu o Jubi lá e fez um exército de minions, cada pessoa que esses minions mordem e transformam em árvore são absorvidas pelo Jubi. E nisso o Jubi cria um garra suja com a aparência de quem virou árvore. E esses bichos são muito mais poderosos que os garra sujos normais. E é um salto gigante de poder, galera. É porque o Boruto dissolou todos os minions fraquinhos e Konoha, mas passou sufoco aqui contra esses mais tunados. Percebe a diferença? A escala de poder aí, porra. Aliás, vale muito a pena você assistir o vídeo O Nascimento de Novos Otsutsuki, o maior medo de Boruto. Bom, espero que seja esse título aqui, porque foi difícil decorar isso, né? Esse vídeo, inclusive, foi uma teoria que eu fiz sobre o Jubi estar evoluindo e absorvendo quem ele transforma em árvore para criar os garras sujos mais poderosos. Pedro, você tá vendo essa teoria aqui? Não, tô vendo em lugar nenhum. A gente realmente faz essas teorias. É fresquinha. Sai com a receita do cozinheiro da casa. E é exatamente isso que acontece. Receita, Pedro? Não, tem nada a ver, não. Tô falando do Jubi tá evoluindo e absorvendo quem ele transforma em árvore para criar os garras sujos. Acabei de falar isso. Cada pessoa que os garras sujos mordem, viram árvore e depois ganham uma versão criada pela árvore divina com os poderes da pessoa que está sendo absorvida pela árvore. Todos eles com um design tenebroso, né? Parece minha sogra. Muito esquisita essa fixação do Ikimoto por roupa de couro, né? Sei que coisa louca, hein? E galera, assim, a gente conheceu 3 clones de pessoas que foram mordidas pelos garras sujos. Então, assim, já que eles são garras sujos diferenciados e é esquisito chamar eles de clones, vamos assim, né? Vamos fazer um acordo aqui, vamos chamar eles de egos por enquanto, ok? Fica melhor pra gente se entender aqui. O primeiro que apareceu foi o Bug, né? Que é aquele velho lá que o Cold basicamente estava fazendo de refém.
no fim das contas ainda acabou sendo mordido fora de tela, né, durante o time skip. Tadinho do velho. Outro pareceu uma mulher, mas não dá pra dizer com certeza quem é. Muita gente tá dizendo que é a Delta, mas eu duvido muito seja. Primeiro que a Delta é meio que um robô, não sei nem se os garçons teriam interesse em morder ela. É como você alimentar, sei lá, uma planta com dar um parafuso, né? Não vai. Seria do mesmo jeito que a árvore divina ignorava os Hokages revividos pelo Edo Tensei na Guerra Ninja. Segundo que eu acho que não tem sentido de fazer a Delta voltar a ser vilã, pô, não tem propósito. Passou a fase dela, né? Mesma coisa que, por exemplo, pegar o Freeze e voltar... Não, enfim, você entendeu? Na real, eu acho que essa moça é a Moeg. Lembra da menina que era do time do Konohamaru quando eles eram mequetrefes? Então, ela é sensei do time do Shikadai agora. O cabelo dessa égua aí lembra um pouco dela. E o jutsu de pedra que ela usou, inclusive, pra prender o Boruto foi o mesmo que a Moeg usou pra prender o Amado no capítulo 44 de Boruto. Então, meu chute é que a Moeg foi mordida fora de cena e agora tem um ego do Jubi com os poderes de habilidade dela. Tá aí a solta. E o mais interessante é que no databook ela é listada como usuário de Mokuton. Exatamente, parece o nome de iogurte, mas não é. Estilo madeira, rapaz, do Faki Hashirama. A gente nunca viu isso na prática. Então, se for ela mesma, a gente vai ter a oportunidade de ver a Moeg usando o Mokuton. Porra, maneiro. Eu digo, não é a Moeg, mas é como se fosse, né? Que é um clone, é um ego. Enfim, você entendeu. O outro ego é um cara que parece muito de Gen. Até a faixa de garra que fica na cabeça dele lembra o padrão do chifre do Ishiki. Mas não tem como ser o de Gen. O corpo dele foi sobreposto pelo do Ishiki durante a luta contra o Kashinkoji. Será que é aquele cara que salvou a Sarada de ser mordida lá no capítulo 2 do TBV? Bom, eu não sei. Isso aí a gente ainda vai ter que descobrir. E o quarto clone, você já até imagina. Você já imagina, né? Sasuke Uchiha. Pois é, galera. Eu sei que muitos de vocês estão chorando. Você tá chorando nesse momento? Não sei, né? Bom, eu fico triste, de verdade, meus olhos lacrimeiros. O quarto ego do Jubi é ninguém mais, ninguém menos que o Sasuke. A gente não queria que o Sasuke aparecesse logo nesse mangá, não queria? Então, pô, toma aí. Apareceu. Só que virou árvore, né? Pô, tá belo, tá arvoreto. Na última página do capítulo, que inclusive é uma página bem bonita, por sinal, ok? A gente finalmente teve a confirmação de outra teoria que a gente fez aqui no canal. O Sasuke virou árvore. E no último vídeo vi gente falando que você viu lá no Reddit, você viu não sei... Não vi em lugar nenhum. Eu quero ver tu mostrar alguém que fez isso antes da gente. Manda ver, bota aí nos comentários, porra. Eu já até consigo ver o choro da galera de novo falando: ah, agora é só fingir que o Boruto não existe. Devia ter acabado no Shippuden. Ou sei lá, acorda o Tsukuyomi, Naruto. Mas galera, calma, palma. Primeiro a gente tem que ver qual foi a circunstância em que o Sasuke foi mordido por esse bicho. Porque assim, se ele foi mordido passando dificuldade pros garras sujos, aí é paia, né? Aí eu tô com vocês de reclamar. Tamo junto, a gente sai, faz protesto aí na Paulista, não tem problema. Não existe o Sasuke passar sufoco pra garra suja. Até a Shoujo tava deitando ele na porrada. Mas se for numa situação dele salvando o Boruto do Cold, aí já é outra coisa. Você entende? O cara se botar na frente, esse tipo de coisa. A gente tem que ver como é que foi isso. Mas de qualquer forma, vocês preferiam que o Sasuke tivesse morto ou só fora de jogo por um tempo? Que lógico que por um tempo. Kishimoto deu um jeito de tirar tanto o Naruto quanto o Sasuke de jogo, sem ter que matar eles, porra. E essa foi uma boa jogada. Estrategicamente foi uma boa jogada, não dá. Os caras são muito mega power, né? A gente sabia que isso tem que acontecer uma hora ou outra. A gente também tinha previsto isso, né? Os caras têm que dar uma nerfada nesses dois ou tirar de jogada. Senão como é que dá protagonismo pra esses caras, pro Boruto? Até que tá conseguindo, porque o Boruto tá ficando muito overpower. Pros fãs do Sasuke, relaxem, ok? Pelo menos vocês vão ter um ego do Jubi, que é a cara do Sasuke. E ainda tem os poderes dele. Inclusive esse ego tem Rinnegan em 2 braços. Então assim, porra, é o Sasuke que vocês sempre sonharam. Tá melhor que antes, né? Bom, brincadeiras à parte, é absurdo que tem um Sasuke do mal por aí. Talvez até mais poderoso que o Sasuke, que a gente conhece. Que absurdo, hein, Kishimoto? A gente viu que ele consegue usar o Chidori, inclusive viu um clássico embate X1 de Chidori versus Rasengan. Só que dessa vez o Rasengan é do Boruto e não do Naruto. Será que esse bicho sabe usar o Susanoo Escambau também? Porra, perigoso, hein? Pessoa que tá completa, o Sasuke completo, cheio de arbusto. Ele virou um bonsai, né? Bonsai do Sasuke. Um bom Sasuke. Obrigado. Coitado do Boruto, de verdade, galera. Deu pra perceber que ele tava bolado quando ele viu o rosto do Sasuke nesse garra sujo tunado. O Sasuke foi o único companheiro do Boruto durante boa parte desses 3 anos aí desse time skip, né? O único que botou a mão no fogo por ele quando o mundo inteiro acreditava ou acredita que ele é o vilão. Pensando que o Sasuke possivelmente foi mordido tentando proteger o Boruto, ele deve sim estar se sentindo muito mal, muito culpado. Dá pra perceber na expressão de cansado dele na última página. Bom, pelo menos completamente sozinho, o Boruto não tá. Kashinkoji! Outra teoria que todo mundo acertou foi que o Kashinkoji virou um novo mestre do Boruto. E era ele que tava falando através dos sapos que estavam junto com o Boruto. Pra mim ainda é meio estranho ver ele sem máscara, né? E pra vocês?
Mas enfim, a gente não sabe muito bem o porquê o coach tá com ele. O Kachikoshi tá com ele. Mas, pelo que parece, ele não foi afetado pela onipotência da Ada. É o que tá aparecendo pra gente. Mas a gente ainda tem que descobrir mais sobre essa relação dos dois. Kawaki versus Sarada. Enquanto o Boruto estava ocupado numa outra dimensão, saindo na porrada com a galera, a Sarada estava ocupada dando uma surra verbal no Kawaki. Galera, o Kawaki tá muito chato. Antes eu tentava passar pano pra ele, vocês sabem disso. Agora o moleque tá insuportável, porra. Tá parecendo o Naruto no Shippuden, né? Ele quer porque quer jogar culpa de tudo no Boruto. Mesmo sabendo que o Boruto é um cara bom. Ele ficava plantando a discórdia ali pro Shikamaru, falando que o Cold e o Boruto estavam agindo juntos, né? A Sarada precisou chegar pra falar o óbvio. Cold atacou, o Boruto deu um chega pra lá e o Cold vazou. Mas o Kawaki ainda insistiu falando, Boruto é um Otsutsuki. Ele tem que morrer independentemente de quais sejam os objetivos dele. A gente tem que matar ele porque ele é um Otsutsuki. E a Sarada virou pra ele e falou, você também é um. A gente tem que te matar também? É lapada seca! Seca! Kawaki poderia ter dormido sem essa, né? Mas o Kawaki tá virando cada vez um vilão mesmo. Tá virando vilão! Eu tô curioso pra ver se vai ter realmente um lance dele se arrepender de tudo no final, sabe? Redenção, porque, porra, não sei o que eu vou falar. Tá só vilão, é isso que eu quero falar. Boruto e Cold. O negócio que eu achei engraçado foi que o Boruto humilhou o Cold de todas as formas nos capítulos anteriores. Pô, surrou ele até não poder mais, né? Só que nesse capítulo ele ficou toda hora pedindo ajuda pro Cold pra lidar com os egos. Faz sentido, até porque o Cold foi pego de surpresa pela existência dos egos e eles matariam o Cold também. Só que pensa bem, se você fosse o Cold, você ajudaria o Boruto depois da humilhação que ele te fez passar? Eu não, sai fora, que é isso? Foi isso que o Cold fez, meteu marcha. Mas eu achei curioso porque cada vez mais o Cold fica sem opção. Ele tá ficando bem encurralado ali. Mais uma vez o Cold se ferra e tem que fugir. Olha isso, tá virando moda. E nessa interação entre os dois eu senti que pode ter um momento em que eles vão se unir por uma causa em comum. Sei lá, eu senti isso. Vibes, né, feeling? Galera, dá uma moral pra gente, vota aqui embaixo no Invest, é um clique aqui, outro lá. Se puder fazer nas 6, são 6 cliques aqui, 6 lá, e acabou, você tá livre, obrigado de coração. E o seguinte, galera, tem muito mais coisas que eu queria conversar com vocês, mas esse vídeo aqui tá grande demais. Ativa o sininho, fique ligado quando eu lançar mais vídeos sobre esse capítulo de Boruto TBV. Mas o que você achou do capítulo? Nota de 0 a 10. Comenta que eu quero saber. Tamo junto, galera, até a próxima. Fui!